A política e o judiciário brasileiro tá um verdadeiro tsunami, né, nesse dia de hoje. E segundo aqui informações que foram divulgadas agora há pouco, a situação vai piorar ainda muito, mas muito mais. Bomba gigante que eu vou trazer aqui para todos vocês. Além dessa, gente, outras informações. Só, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, dando início, Lula tá bastante furioso com o Trump, o Mark Zuckerberg e com o Elon Musk. Por quê, gente? Por quê? O Mark Zuckerberg divulgou para o mundo inteiro que vai acabar com a censura, né, em vários países onde as suas plataformas funcionam, né? O Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Ele divulgou que tem algumas justiças secretas, né? Judiciários secretos que estão derrubando aí algumas informações, alguns vídeos, e diz que vai acabar com a censura. E isso, gente, deixa o PT, Lula, a esquerda, o judiciário, o STF extremamente furiosos. E o Lula nem escondeu o quanto essa informação atingiu ele em cheio. Aí ele disse que, né, vai ter uma reunião que vai tratar especificamente sobre essa questão de o Mark Zuckerberg acabar com a censura no Brasil. Vejam só o vídeo aqui, o tanto que ele ficou curioso. Eu vou fazer uma reunião hoje com a diferente momento. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe, como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode dois cidadãos, não pode três cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. O executivo vai... O homem ficou furioso, né, com a decisão do Mark Zuckerberg. Agora, gente, vamos, antes de passar para a próxima, para falar, né, sobre o Bolsonaro, se ele vai participar ou não do evento, né, da posse do Donald Trump, deixa aqui embaixo a sua opinião. Na sua opinião, por que vocês acham que o Lula está tão preocupado, né, com essa decisão do Mark Zuckerberg de acabar com a censura aqui no Brasil? Por que o Lula está tão desesperado? Por que o STF, Alexandre de Moraes, alguns ministros estão tão preocupados e desesperados com essa decisão do Mark Zuckerberg? Coloca aqui embaixo, de tudo que vocês têm visto ultimamente, por que vocês acham que eles estão furiosos, revoltados, desesperados aí com essa fala do Mark Zuckerberg? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Agora vamos falar sobre a posse do Donald Trump, gente. Eu tive acesso aqui a um vídeo, eu vim correndo trazer para vocês, porque o nosso querido Thiago Pavinato acabou de ter acesso aqui a uma informação urgentíssima sobre o Bolsonaro participar da posse do Donald Trump. Segundo aqui informações, o Donald Trump pode vir até o Brasil. Vocês acreditam? Vejam só essa informação em primeira mão divulgada pelo Pavinato. Vejam só. Vai para a posse do Trump ou não vai? Informação exclusiva. Jair Bolsonaro vai para a posse do Trump ou não vai? Informação exclusiva com o Dr. Cláudio Caivano. O que a minha fonte direta... Você tem certeza que você vai falar? Tenho. Você tem certeza sobre isso? Absoluta. Você não quer pensar mais um pouco? Não. Tenho muita confiança na minha fonte. Você vai contar para a audiência? Vou contar para a audiência. Negado a possibilidade, ou negada a possibilidade de Jair Messias Bolsonaro ir para a posse, vai haver uma visita inopinada do Lourão aqui no Brasil para ter uma conversa mais próxima. Donald Trump. Donald Trump? Ele virá para questionar por que isso foi negado. Em pessoa? Em pessoa. Fez uma... Jair Bolsonaro. Aí, gente, segundo informações aqui do nosso querido jurista, advogado, comentarista, jornalista, nossa, como esse homem é inteligente, meu Deus do céu. Tantos adjetivos que a gente até se perde. Segundo, né, informações divulgadas no seu canal, existe possibilidade, se por acaso o STF, o Alexandre de Moraes, negar o visto, né, o passaporte para o Bolsonaro ir lá participar da posse, né, do Donald Trump, existe possibilidade do Donald Trump vir ao Brasil e lá no STF questionar o motivo da recusa. Tipo assim, ele vir ao Brasil, lá no STF, Alexandre de Moraes dizer, olha, eu queria saber o motivo que vocês estão recusando, né, em devolver o passaporte, mesmo que seja temporariamente, para o Bolsonaro ir lá nos Estados Unidos participar da posse. Será mesmo, gente, que existe possibilidade disso acontecer? Vocês estão vendo que o Donald Trump tá bastante andarilho, né? Tá tendo aí algumas decisões, inclusive lá no primeiro vídeo, né, a informação foi divulgada, diz que ele tá comprando briga aí com muita gente, né, ou inclusive até com o Canadá. E, assim, segundo informações aqui, existe sim possibilidade dele sair dos Estados Unidos, pisar em solo brasileiro, ir ao STF e
perguntaram ao Alexandre de Moraes por que a recusa, né, do Bolsonaro participar da posse. E agora? Aí eu sei que a grande pergunta de vocês é, Fabiana, afinal de contas, o Bolsonaro vai ser liberado? O Alexandre de Moraes, como é que estão as expectativas, né? Tem possibilidade de liberar o Bolsonaro? Não vai liberar? Segundo aqui a apuração de jornalistas da CNN, vamos ver aqui a resposta. Eu falei da Luísa Martins, ela aparece aqui no Bastidores CNN para nos contar uma apuração dela, que o Supremo Tribunal Federal tende a negar a devolução do passaporte de Bolsonaro, né, Luísa? Exatamente, Uribe, uma boa tarde para você, todos que estão conosco no Bastidores hoje. É isso, Uribe, o Supremo Tribunal Federal não deve liberar o ex-presidente Jair Bolsonaro para viajar aos Estados Unidos, né? Deve, então, negar esse pedido que vai ser feito pela defesa para recuperar o passaporte de Bolsonaro, que foi apreendido em fevereiro do ano passado, quando houve aquela operação de busca e apreensão, pedido da defesa para recuperar. Gente, eu fico impressionada, né? Eles falam, existe risco de fuga do Bolsonaro. Gente, se o Bolsonaro tivesse realmente intenção de fugir do país, ele não teria voltado dos Estados Unidos, né? Quando assim que ele saiu da presidência, ele não foi, ficou ali cerca de 2 meses nos Estados Unidos, né? Você acha que se realmente ele tivesse intenção de fugir, ele teria voltado para o Brasil naquela época? Claro que não, gente. Vocês já viram aquele ditado que quem não deve, não teme? Se ele não cometeu crime algum, por que é que ele vai ter medo? Por que é que ele vai querer fugir do Brasil? Se Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Que foi, né, condenado por várias instâncias, vários juízes, né? Participou do maior escândalo de corrupção da história desse país. Foi preso, ficou ali, zilhões de dias preso. Aí foi solto, foi feito elegível. Colocaram ele na presidência da República uma vez. Imaginem o Bolsonaro, que nunca cometeu crime nenhum. Quem não deve, não teve. Por esse motivo, ele não tem motivo nenhum para querer fugir do Brasil. Mas eles precisam de uma justificativa, né, gente? Tá? Para negar esse passaporte Bolsonaro. Mas o Lourão parece que tá com intenção de vir pro Brasil para questionar, tá? Por que você tá negando, né? Dá uma explicação. Tipo assim, cadê a explicação plausível? Porque essa questão de fugir, essa não cola, né? Essa questão de, o Bolsonaro pode ter risco de fuga, essa não cola, porque ele tava lá nos Estados Unidos e veio pro Brasil. Quem que se quisesse realmente fugir, voltaria para o Brasil? Então essa não cola mesmo, gente, tá? E agora, gente, vejam só a nossa queridíssima, eterna primeira-dama. Tá aqui, enfrentou o Lula. Michele Bolsonaro diz que Lula é especialista em amantes. Oh, meu Deus. Michele Bolsonaro, você tá corajosa. Tá aqui, A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro criticou na quarta-feira 8 uma declaração do presidente Lula em que ele dizia, né, que um amante da democracia, que é um amante da democracia, já que sua avaliação, amantes seriam mais amadas por maridos do que suas próprias mulheres. A fala foi feita durante o evento, blá, blá, blá. E assim, gente, ela criticou, falou o especialista no tema amantes. Se o Aerolula falasse. Rosemary, aquele nome proibido. Em outra postagem durante, tá, a primeira-dama, a ex-primeira-dama, né, a Michele Bolsonaro postou um tweet, né, o senador Nogueira, eu já fiquei com a dúvida. Quem comete adultério contra a democracia é a favor ou contra golpe? Adultério não é trair a democracia, meu Deus do céu, né? Até o Ciro Nogueira ficou aqui nos questionamentos. Rosemary, quantas viagens fez com o Lula, no Aerolula, né, naquela época. E a dona Marisa aqui, vendendo Avon para ser multimilionária, vendendo Avon aqui no Brasil, gente. Pegou pesado Michele Bolsonaro aqui, hein? Michele Bolsonaro pegou pesado. E a ditador Nicolás Maduro não convida Lula para a posse. Tá aqui a informação divulgada. O que vocês acharam aqui dessa informação? Vocês acham que o ditador Nicolás Maduro tá furioso, revoltado, né, com o Lula? Ou será que isso aqui não passa de um teatrinho? O que vocês acham? O governo da Venezuela enviou um convite formal ao corpo diplomático brasileiro para a posse do ditador Nicolás Maduro, prevista para ocorrer em Caracas. O presidente do Brasil, Lula, no entanto, não foi convidado pessoalmente para a cerimônia. O portal G1 divulgou a informação nessa quinta-feira, dia 9. O evento está agendado para ocorrer sexta-feira, dia 10, segundo fontes diplomáticas G1. Lula já decidiu que não participará do evento. O Brasil será representado pela embaixada. Gente, será mesmo, gente? Eu não estou acreditando. Será mesmo que o Lula vai ter coragem de enviar essa embaixadora para ir lá reconhecer a vitória do Maduro, gente? Eu não estou acreditando que o Lula vai ter a capacidade de fazer o Brasil passar por essa vergonha, por essa humilhação. Porque o Lula precisa entender que não é o nome dele que está em jogo, é o nome do Brasil, é o país, é uma nação, tá? Os líderes mundiais, quando falarem dessa questão, vão falar assim:
O Brasil reconheceu a vitória do ditador, do golpe do ditador Nicolás Maduro. Eles não vão falar o Lula reconheceu. Vocês estão entendendo a diferença das nomenclaturas, a diferença de toda essa questão? O Lula vai afundar o nome do Brasil na lama para simplesmente proteger, passar a mão na cabeça do seu ditador de estimação, que é o ditador Nicolás Maduro. Eu fico furiosa com uma notícia dessa. Eita, essa aqui é um combo. Bolsonaro tem 3 novas estratégias para não ser preso pelo STF. Nesse vídeo aqui eu vou contar para você quais são elas e será que elas vão funcionar? Fica aqui comigo para entender. Ontem eu contei para vocês que o Bolsonaro contratou um novo advogado estrelado, o Celso Vilardi, para somar na sua defesa no STF. E mal o advogado entrou e nós já temos no dia seguinte notícias revelando 3 novas estratégias. O Vilardi é um advogado muito técnico e eu mostrei as credenciais dele no vídeo de ontem, que eu vou deixar na descrição e na tela no final desse vídeo para você ver. Mas agora eu quero focar, indo direto ao ponto aqui com você, na primeira das 3 estratégias que eu vou te contar, que é, veja aqui comigo, desacreditar a delação do Mauro Cid. Saiu hoje mesmo na coluna do Lauro Jardim, gente. Novo advogado de Bolsonaro já tem a sua primeira estratégia para a defesa do ex-presidente. E é desacreditar a delação do Mauro Cid. Em conversas com interlocutores, Vilardi avaliou que o mais grave que existe no inquérito da PF são as acusações de Cid, numa delação baseada na palavra do tenente-coronel e mais nada. E que, portanto, seriam palavras de baixa confiabilidade. Gente, certo ele, porque tem até áudios que vieram à tona em que o Mauro Cid, de forma espontânea, ele diz que ele foi pressionado a dizer coisas que os investigadores queriam ouvir. Mas vamos agora para a segunda estratégia, e a terceira estratégia ela vai te impressionar, é a mais surpreendente. Mas vai deixando aqui o seu like para você ficar sempre bem informado e recebendo os vídeos desse canal e para voz a nossa indignação conjunta contra a injustiça, contra a perseguição chegar ainda mais longe. A segunda estratégia saiu na coluna da Malu Gaspar também hoje. Olha aqui ela comigo. Olha aí, ó. A nova estratégia da defesa de Bolsonaro sobre o impedimento do Alexandre de Moraes. Com a chegada do criminalista Celso Vilardi, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro já sinalizou nos bastidores que deve abandonar a estratégia de insistir no impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Vilardi tem dito que terá um posicionamento mais técnico e menos beligerante em relação ao Supremo, por considerar que o confronto só tensiona ainda mais o ambiente e complica a situação de Bolsonaro no STF. O novo posicionamento se resume em não contestar fatos consumados, afinal de contas, o STF já rejeitou 2 pedidos de impedimento do Moraes. Internamente, o novo entendimento de defesa é o de que a questão já está decidida, já está definida. E vamos agora, gente, para a terceira estratégia aqui, que foi noticiada também hoje, agora na coluna da Bela Megari. Gente, como eu disse no vídeo ontem, o Vilardi vai ter uma relação mais aberta, mais próxima com a imprensa. E veja que tem mesmo, ele já emplacou 3 notícias sobre a nova defesa no primeiro dia em 3 diferentes colunas. E a terceira estratégia agora é a mais surpreendente. E para você entender ela, você tem que compreender que o julgamento do Bolsonaro é político, ele não é jurídico. E que o STF já anunciou que quer condená-lo ainda em 2025. Eu mostrei isso para vocês aqui no canal e eu vou deixar para vocês na descrição e vai aparecer na tela no fim o vídeo em que eu mostrei isso para vocês conferirem. Então, o Celso Vilardi, o Bolsonaro, assim como o Paulo Bueno, que é outro ótimo advogado do Bolsonaro, eles sabem que essas estratégias anteriores, elas são caminhos técnicos, mas essas outras 2 estratégias que eu mostrei, elas não vão resolver o problema. Não questionar o impedimento agora não impede também de questionar depois o impedimento do Moraes na Corte Interamericana, onde o Bolsonaro com certeza vai ganhar, mas vai demorar. E pode ajudar a ter uma relação melhor com a corte e não questionar agora a questão do impedimento. Isso pode ajudar, inclusive, a dar um espaço para julgar esse julgamento mais para frente, para não acontecer agora em 2025, quando os ventos políticos mais para frente podem eventualmente vir a ser melhores e ter um ambiente melhor para um julgamento mais imparcial. E justamente por entenderem que não existe aí uma bala de prata hoje no Supremo, que apareceu aí a terceira estratégia, que é essa que eu vou mostrar para você agora. Olha aí a terceira estratégia comigo. Bolsonaro já traça estratégia eleitoral pensando no próprio indulto, caso seja preso. O indulto seria algo que, em tese, resolveria a questão, mas tem que ter o ambiente político favorável. Olha aqui comigo para você entender. Aliados de Jair Bolsonaro mudaram de percepção sobre o comportamento que o ex-presidente deve adotar em um eventual cenário de ter sua prisão decretada. Antes, a aposta é de que ele tentaria a fuga. Hoje, porém, o capitão tem sinalizado outros planos. Bolsonaro passou a compartilhar com auxiliares próximos a avaliação de que seu peso como cabo eleitoral aumentaria se ele estiver atrás das grades.
Por óbvio, esse não é o seu desejo, claro, mas o cálculo político já está na mesa. Com um pupilo no Palácio do Planalto, caso ele consiga eleger alguém presidente, Bolsonaro avalia que seria beneficiado por um indulto que perdoaria a sua pena e ele tiraria da cadeia, porque o presidente tem a faculdade de fazer indultos, perdões de penas. Criminalistas ouvidos pela coluna avaliam que é praticamente certa a judicialização de um eventual indulto presidencial envolvendo Bolsonaro. Ou seja, a esquerda vai levar um eventual indulto do Bolsonaro para o STF decidir. Então, gente, o indulto ele resolveria a questão, mas é essencial ter um ambiente político favorável. Daí importa a eleição não só de um presidente que vai dar o indulto em 2026, mas também de senadores que impeçam o STF de abusivamente derrubar um indulto, indevidamente derrubar, como eles fizeram com o Daniel Silveira, contrariando a própria jurisprudência deles sobre o indulto de Temer que eles firmaram lá em 2018. E aí, gente? Dito tudo isso, esse vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo e os movimentos do tabuleiro do xadrez da política, porque mesmo quando a gente fala de judiciário, a gente está falando hoje, infelizmente, de política, né? Então, se você está aprendendo mais, se isso está sendo útil para você, segue o canal, aciona o sininho das notificações para ficar sempre bem informado e não esquece de curtir o vídeo para mais gente tomar consciência da importância das eleições de 2026.